voltamos falando sobre, óbvio, saúde mental, né? E sobre como foi o Janeiro Branco, essa grande campanha que nasceu em Uberlândia, em que psicólogos propuseram à sociedade pensar sobre saúde mental, parar um pouquinho e pensar o que é saúde mental. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, nós estamos aqui hoje com a Mônica Lima, que é psicóloga clínica, participante ativa do Janeiro Branco, a Natália Pimenta, que também é psicóloga clínica e professora de psicologia, também participante ativa. Uma coisa que eu acho muito legal a gente discutir é o conceito ampliado de saúde mental que a gente levou para as ruas, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, igual a Mônica começou falando, as pessoas pensam em hospital psiquiátrico, psiquiatria, pensa logo no lado patológico da questão, as doenças mentais. E nós não fomos para as ruas falar de doenças mentais, nós fomos falar do que pode promover a saúde mental, né, no aspecto positivo. Nos ambientes que nós estivemos, tinham várias visões. Por exemplo, no terminal central, né, naqueles plataformas de ônibus, as pessoas estavam na correria, mas paravam para poder dar uma olhada no que nós estávamos falando. Então, eu tenho certeza que teve algumas pessoas que olharam o folder e pensaram assim, nossa, olha a minha correria. Então, cada ambiente tinha... Ou a minha falta de sentido. Então, cada ambiente tinha o porquê de estarmos ali. Nas empresas, muitas pessoas não tinham a noção de que saúde mental não era relacionada à loucura, vamos falar assim. Ou só ao lado patológico das doenças. Que saúde mental também é o estresse no trabalho, que saúde mental também é a questão de cuidar de si, dos relacionamentos no trabalho. Então, cada empresa, cada ambiente tinha o seu contexto. O que nós falamos, né? Nós falamos sobre coisificação das relações, nós falamos sobre a falta de sentido na vida de muitas pessoas, a falta de um propósito, um objetivo, né, movimentando essa vida. Nós falamos sobre falta de tempo, falta de dedicação, falta de carinho nas relações familiares ou profissionais. Falamos até de falta de carinho no trânsito, de respeito ao pedestre, mas de respeito ao outro motorista também. Falamos sobre violência nas escolas, falamos sobre violência nas relações familiares, violência no trânsito. Falamos sobre vários assuntos, afeto, o tocar, o beijar, o acariciar, não no contexto sexual, porque em termos sexuais a sociedade está desenfreada, né? Mas no sentido de toque vinculante, de acolhimento vinculante. De ouvir o próximo. De ouvir ao próximo. E onde que nós fomos? Nós fomos em pátio de empresas, como nós fomos para dentro da Start Química. Polícia Militar, várias companhias da Polícia Militar. Várias companhias da Polícia. Algar, de uma maneira bastante ampla também. Abriu, né, as portas ao Janeiro Branco. Igreja. Fomos em quase todos os lados do Grupo Algar. Igreja, Centro Espírita. Comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica. CAPS. No CAPS. E não só de Uberlândia, fomos em Tupaciguara. Fomos em Tuiutaba, na Universidade Federal de Uberlândia, o campus Pontal, falar sobre saúde mental lá em Tuiutaba. Fomos onde mais? No Terminal Central, nas plataformas, em paradas de ônibus. Na rodoviária. Isso. Na rodoviária, tanto a parte de entrada quanto a parte lá em que o pessoal fica sentado esperando. Em clínicas, em hospitais, como a sala de espera do Hospital Santa Clara, como a sala de espera da nossa clínica. Isso a gente está falando, Leonardo, fisicamente, né? Agora a campanha, ela, além desse momento físico, desses espaços que a gente conseguiu para levantar essa discussão, a gente levou isso o tempo todo na internet, a gente utilizou as mídias, a gente teve vários convites, né? Para poder falar, a gente utilizou Facebook, e-mail, né? Blog. A imprensa uberlandense também abriu as portas à campanha, né? Agora, por que será? Eu penso que, na verdade, a sociedade já sentiu que se nós não pararmos para falar um pouco sobre isso, não vai dar. Por causa dos índices de agressividade nas relações, por causa das doenças que estão aí crescendo. Então, tem sempre uma discussão, quando a gente vai falar em pós-modernidade, capitalismo, esses transtornos de ansiedade, depressão. Toda vez que a gente vai falar sobre isso, eu levo uma discussão importante, que inclusive vai além dos consultórios, vai a partir da formação do psicólogo. Se a gente for falar, a maioria das universidades, das faculdades, pelo menos do Brasil, não tem uma discussão sobre prevenção, sobre promoção de saúde. Então a psicologia ainda hoje, infelizmente, ela está concentrada na questão curativa. Acho que a saúde de maneira geral, né, não só a saúde mental, mas de maneira geral a gente tem uma perspectiva mais curativa. E aí é que complica, né? Porque
quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa dizer sobre o que vem antes, fazer intervenções precoces. Em Uberlândia, por exemplo, a gente poderia fazer várias intervenções na atenção primária. E aí falta o quê? Profissional capacitado. Se você for pegar a nossa referência aqui, que é a Universidade Federal, a gente tem algumas discussões sobre prevenção em saúde e algumas disciplinas específicas, mas não tem um conteúdo para trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Sim. E aí o que acontece? Esse sujeito vai para o mercado também com essa dificuldade de levar essa discussão, e a sociedade, de maneira geral, ela tem um mecanismo curativo de funcionamento. Sim. E aí é complicado isso. Então, se a gente tem, e aí eu sempre faço essa pergunta, se a gente tem uma sociedade, que é essa que a gente tem levantado, da pós-modernidade, das relações liquefeitas, né, e já dizem hoje de relações voláteis, dessa dificuldade de se pensar, de se ver, da identidade, qual que seria o papel do psicólogo, do psiquiatra, né, dos profissionais de saúde mental nesse contexto? Fico pensando o tempo todo que, além de atuar, né, nessa questão de uma maneira mais interessante, da prevenção, da promoção além do tratamento, começar a linkar o paciente com todo esse contexto. Linkar ele, jogar ele para esse contexto e trazer a presença do que está refletindo para a sociedade. Sim, eu entendo o que você está dizendo, porque, por um lado, a gente tem realmente uma construção histórica de profissionais da área de saúde agindo numa atitude bastante curativa, né? Remediativa, vamos colocar essa palavra aí, nem que seja um neologismo, mas posteriormente ao problema ter se instalado, vai lá e cura. Nós temos que modificar esse paradigma antes da instalação do problema, agir preventivamente e promovendo sempre saúde. Imagina se nós tivéssemos um ímpeto promotor de saúde, igual temos um ímpeto no mercado de vendas. Se falássemos tanto em saúde quanto falamos em vendas. Se falássemos tanto em saúde e nos aspectos que promovem saúde, como solidariedade, amor, pertinência, congruência, respeito, tolerância, né? Porque isso é promover saúde a nível individual coletivo. Se falarmos em cuidado com o próximo, atenção, audição verdadeira, espontânea, legítima às pessoas, isso é promover saúde, né? Isso é evitar que as pessoas acabem se desequilibrando por carências afetivas ou por violências múltiplas a que elas possam ser submetidas. Se ousarmos falar mais em saúde do que em vendas, do que em materialismo, do que em características de produtos, do que em necessidades artificiais, supérfluas, do que em insistir em consumismo, do que insistir em coisificação da vida, nós teríamos realmente uma humanidade muito mais humana e muito mais humanamente saudável, né? E aí, eu não sei até que ponto é o idealismo, o romantismo de psicólogos de Uberlândia, mas sem idealismo, romantismo, a gente não chega em lugar nenhum, né? E conseguimos chegar em vários lugares, como nós falamos, e ainda tem PDCA Engenharia, que fomos também, no dia 3 de fevereiro. Nós fomos na Assembleia, né? Na Câmara de Vereadores de Uberlândia, na plenária, convidado pela vereadora Glaucia da Saúde, falar sobre saúde mental, e os vereadores pararam, né? Pararam para ouvir, a plateia que estava ali por 1000 motivos, protestos, movimentos sociais, pararam para ouvir. Me perdoem a pretensão, mas nós conseguimos fazer com que o tema saúde mental viesse à tona. E conseguimos fazer com que as pessoas parassem, mesmo que seja minimamente, para ouvir. Isso já é um primeiro passo, como, por exemplo, a Câmara de Vereadores, no primeiro dia útil do ano, né, parou para ouvir sobre saúde mental, nessa concepção ampliada, saúde positiva, amor, afeto, compaixão, solidariedade, promoção de saúde. No próximo bloco a gente fala mais sobre isso, inclusive a nossa participação lá na Câmara de Vereadores, ok? Voltamos já.